Olá, novidades da nossa NBR 6120 de 30 de setembro de 2019. A primeira novidade que a gente tem é que agora a gente tem uma norma de cargas. Peraí, mas a gente já tinha uma norma de cargas. Não, a gente tinha um panfleto de cargas. A gente tinha uma folhinha que um cara digitou em um final de semana ali de 6 páginas, ok? Agora a gente tem uma norma de 66 páginas, que é uma norma 11 vezes maior que a gente tinha originalmente e ainda é muito menor que outras normas. Por exemplo, ela é menos que um terço do tamanho da 6118. Ela é metade do tamanho da 1023, metade do tamanho da que é 1022. Então, é uma norma pequena, mas muito maior que qualquer outra norma que tinha originalmente de cargas, ok? Que tá com um tamanho próximo aí de uma norma realmente, né? Uma coisa que compensa aí dar uma lida e entender o que está acontecendo e que tenha pontos específicos para estudar, ok? E a primeira questão que a gente tem nessa nova norma é a seguinte: a gente vai ter algumas regras meio que específicas sobre cargas permanentes e variáveis, que é o quê? Bom, na ideia original que a gente tinha de cargas é o quê? Bom, uma ação variável é uma ação que não está lá 100% do tempo, ok? Agora não. A gente tem de ação variável, ação permanente. A ação permanente é uma carga que está lá quase sempre, ok? Que é o quê? Bom, que pode ter uma pequena variação em torno da vida útil. Ou seja, eu tenho uma caixa d'água, ok? Uma caixa d'água de um prédio. Essa caixa d'água, 95% do tempo, ela está cheia. 5% do tempo, ela está vazia por manutenção ou por uso e ela não está cheia. A norma permite considerar cheia, ok? A gente tem aqui peso para a estrutura, pesos fixos e caixa d'água e piscinas, reservatórios, ela permite considerar cheia apesar de não estar. Então a gente tem essa diferença aí, que é uma diferença considerável, porque dependendo do caso, principalmente um reservatório, a gente poderia ter a falha dele quando ele está vazio. Então uma coisa aí que eu não concordo com a norma, que pode dar problema no caso, mas é o que a norma está usando atualmente sobre essas cargas, ok? Mas que a gente tem aqui também, que a gente tem ações variáveis, tá? Que tem uma regrinha que uma ação variável é medida para 174 anos ou 117, dependendo do caso, mas em torno dessa faixa de em torno de 150 anos, e que ela pode ultrapassar. Tá? Então, a gente tem a chance aí dessa carga ultrapassar um pouquinho do limite. Tá? Dependendo do caso, essa carga pode ultrapassar. Disso, nenhuma partindo para 150 quilos, na prática, pode ser um pouquinho mais, ok? A gente acaba tendo essa diferença. Seguinte situação que a gente tem de diferença agora. Bom, primeira coisa é que agora a gente tem espaço para ter muitos detalhes na norma. Por exemplo, a gente tem, a gente já tinha, né, detalhe, mas agora a gente tem bem mais especificado o peso de blocos, por exemplo. Um bloco cerâmico vazado, né? A minha parede ali de tijolo vazado. O que, que a gente tem? Basicamente, a gente tem uma carga aí de 12 kN por metro cúbico, ok? Era 13. Para alvenaria era 13, na antiga norma. Tá? E a gente tem também pesos já da parede pronta, né? Aqui embaixo a gente tem o peso da parede pronta. Então, aqui, ó, uma parede de bloco cerâmico vazado com 14 centímetros de espessura e um revestimento de 2 centímetros, a gente vai para 2,5 kN, ok? Por metro quadrado. Você vai falar, mas está alto ainda. Realmente, essa carga ainda está alto. Mas a questão que tem, que já tinha na norma, mas agora ela especifica mais vezes, é o que? Na falta de determinação experimental mais rigorosa, pode usar tabela. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, ó, se você não se dá o trabalho de dar uma ativação da estrutura para o seu cliente e dar uma olhada em quanto que realmente pesa a estrutura, vai ter que considerar isso. Ok, é isso que ela está dizendo. Na prática, você vai pesar a parede, pode pesar menos, mas se você não pesar, é isso, ok? Também temos pesos novos, né? Que é o que? A gente vai ter peso de drywall, peso de caixilha, de esquadria em geral, né? A gente tem alguns pesos aqui. E a gente também tem também aqui revestimentos, que também tá um valor alto, mas é uma multa que você paga para não se dar o trabalho de dar uma olhada, né? Por exemplo, um revestimento de piso comercial é 1 kN. Tá? Então, o revestimento de piso comercial é 1 kN como base. Okay? Então, peso bem considerável. E outra coisa que a gente tem também aqui ó, é peso de telhas. Peso de telha, peso também da estrutura, certo? Telhado aqui. E a gente tem também aqui pesos de enchimentos. Ok? A questão que a gente tem aqui é o seguinte: ó, esses pesos também estão com uma segurança considerável. Que é o quê? Por exemplo, na prática, uma telha de 0,5 milímetros, 0,50, ela pesa em torno de 4,8 quilos. A norma já fala 6.
Tá? Então ela fala 6 quilos. Por quê? Segurancinha a mais, para você se dar o trabalho de ir lá pesar. Tá? Então a gente tem uma folga aqui dependendo do caso. Também temos uma tabela com peso para cada tipo de estrutura. Só que também aqui a gente está falando de valores majorados. Por exemplo, uma estrutura com telha de alumínio e estrutura metálica de aço, a norma fala 30 kg por metro quadrado. Mas exceto em voos muito grandes, não vai chegar nem perto de 30 kg por metro quadrado, mas é uma regra da norma, né? Você não quis se dar o trabalho de pesar, vai lá, não quis se dar o trabalho de pesquisar, de encontrar o valor automático, ou calcular esse valor, vai ter que chutar um valor mais alto. É isso que a norma tem, certo? Então a gente tem esses valores aí, mas lembrando que é uma estimativa da norma, ok? Também temos algumas tabelas adicionais, como peso de forro, peso de dutos e tudo mais. Então, quanto que pesa um forro de gesso? Não tinha na norma, agora tem, ó. Um forro de gesso é 15 kg por metro quadrado. E se for acartonado, 25 kg por metro quadrado. Então a gente tem o peso da estrutura agora de vários itens novos, tá? Porque a gente tem 11 vezes mais página, dá para colocar bem mais informação. Tem uma tabela também de tubos, né? Eu tenho um tubo de água e ele vai passar por um duto ali, está com um vão meio grande. Dá para calcular o peso dele. Então a gente tem esses valores adicionais que podem nos ajudar, ok? Bom, entendido isso aqui, a gente vai ter tem também a questão de empuxo. Então a gente tem uma regra sobre empuxo agora que a gente tem que considerar, tá? A gente já considerava, mas a gente tem a norma falou, tem que considerar esse empuxo. Inclusive água, inclusive supressão e tudo mais, ok? E também temos aqui, ó, você vai fazer um silo e tudo mais? Ok, é só pegar o Eurocode. A gente ainda tem aquela citação aí de pegar outras normas. Né? O Eurocode tem valores aí para empuxo de grãos, tá? Então a gente pode usar aí para silo. Ele fala, ó, você pode usar o Eurocode, tá? Então ao invés de dar uma lista, ele falou, vai lá no Eurocode que já tem os valores, ok? Entendido isso aqui também, o que a gente vai ter de especial nessa estrutura? Bom, primeira coisa é que as tabelas de cargas também maiores. Okay? Então tem uma tabela para aeroporto, uma tabela para arquibancada, uma tabela de tribuna, área técnica e tudo mais. Então eu tenho muito mais tabelas, tá, de carga, que antes eu não tinha, agora eu tenho. Qual que é a carga numa sala do ar-condicionado? Não tinha, agora eu tenho, ó, que é 400 quilos, ok? Então a gente está com muito mais valores novos, que vai dar uma confusão. Dá para ler um por um? Até tá, mas vamos dar uma olhada no principal. O que importa? O que mudou mesmo na estrutura? Bom, principais valores que mudaram, que é o que? Sacadas, tá? Então, primeira coisa, sacadas. Vou fazer uma sacada, a carga é a mesma. Não. Você vai fazer uma sacada, automaticamente a carga vai para fazer uma sacada de uma casa, 2,5 km. Ou seja, eu tenho uma casa que é quase tudo 150 quilos por metro quadrado, na sacada é 250 quilos. 100 quilos a mais por metro quadrado. Vai fazer uma sacada, tem essa carga a mais, ok? Porque para o seu balanço e tudo mais, a norma exige um valor maior. Entendido? O que mais que a gente tem aqui? Escritórios, que antes era 2 kN, agora é 2,5. Então, outro aumento de carga que a gente teve. Tá? O que mais que a gente teve? Bibliotecas, onde não tem livro, a gente pode ter uma minoração. Né? Então, uma sala administrativa de uma biblioteca é 2 kN, não é 6 que nem era antes. Tá? E as partes principais que a gente vai ter é o seguinte. Bom, primeira coisa, em coberturas, acesso manual, onde a gente tinha cobertura, né? Se for um piso, era 0,5. Agora, cobertura com acesso a manutenção e suspensão é 1 km, ou seja, 100 kg. Tá? Eu vou colocar placa de aquecimento solar, 150 kg. Ok? Então, não é tão pouca coisa. A gente deu um aumento considerável das cargas de cobertura. O que mais a gente tem também? Outro valor que a gente tem, que vou pegar o principal, é que a gente vai, muito comum, né, que é edifícios residenciais, afinal todo mundo mora numa casa, num apartamento e tudo mais. O que a gente vai ter? Em relação às cargas básicas num edifício, permanece a mesma coisa, que é o quê? Que é, se eu tenho uma estrutura, nessa estrutura não tem uma máquina de lavar roupa, é 1,5, ok? Então, no quarto tem uma máquina de lavar roupa? Não. Então, 1,5, 150 kg por metro quadrado. Na sala, na copa, na cozinha, no banheiro, tem uma máquina de lavar roupa? Não, não tem. Então é 150 kg por metro quadrado. Onde tem máquina de lavar roupa, na dispensa, na área de serviço, na lavanderia, aí é 200 kg por metro quadrado, ok? Então, 150 kg em tudo, 200 onde tem lavar roupa, já era uma regra antiga, continua valendo, ok? Claro, a gente tem agora também forro. Eu fiz um forro, vai ter uma sobrecarga de 0,1. É uma sobrecarga muito pequena, mas a gente tem essa sobrecarga. O restante está basicamente a mesma coisa, tirando corredor de uso comum, que é 3 kN. Né? Então, o corredor para chegar no apartamento é 3. Dentro do apartamento, 1,5. Mas para chegar no apartamento é como se fosse uma escada mesmo, ok? O que mais que a gente tem aqui? Bom, edifícios comerciais, a gente tem aquela mesma regra, né, que é salas gerais, foi para 2,5, onde era 2. E o que a gente vai ter realmente de diferente na estrutura é o seguinte: primeira coisa, garagens e estacionamentos ganharam um item próprio.
que a gente vai ver depois, tá? Ah, uma garagem 3 não, não é mais, tá? Garagem tem um item próprio bem complexo, inclusive, ok? E a segunda diferença que a gente teve foi a seguinte: a gente vai vir aqui embaixo, tá? Em shopping centers, então lojas, centros comerciais e shopping centers, ok? A gente já tinha, era 4 kN, beleza. 4 kN. Se a loja tem pé direito para fazer um mezanino, 7,5 kN. Opa, 7,5 dobrou a carga. E adivinha o que mais? 20 kN de carga concentrada onde o próximo projetista quiser. Ok? Isso significa o quê? Significa que você vai fazer uma loja dentro do mezanino, que vai poder no futuro ter um mezanino, você tem que deixar liberado para em qualquer lugar da estrutura um cara vir e meter 2 toneladas. Entendido? O outro projetista tem direito de colocar em cima da sua estrutura 2 toneladas ou 20 kN, ok? Então o cara pode chegar, largar 2 toneladas no meio da sua laje e você não pode reclamar, ok? Então você tem que ter essa estrutura já para aguentar 2 toneladas onde você não sabe. Ou seja, você tem que dimensionar para o momento, imaginando que seja no centro, para cortante, imaginando que seja na ponta, para deformação, imaginando que seja no meio. Então tem várias hipóteses aí, tá? E isso 2 toneladas já é um problema considerável. A gente vai ter o que mais? Bom, outra regra, a gente vai ter que, para o mezanino metálico, né, tem 2 kN, que é um limite, então esse mezanino que vai ficar em cima vai ser montado depois, é 2 kN, né, mezaninos aí estão sendo bem comuns ultimamente, em relação a, está sendo, é muito comum aí lojas fazerem mezaninos, mas outra diferença que a gente tem é o seguinte, ó, cinema ou teatro, a gente tem que considerar uma carga de 5 toneladas, ok? Então fazer um cinema ou teatro vai ter altura suficiente para fazer um segundo andar ali depois, 5 toneladas, onde o outro projetista quiser, ok? Ah, eu fiz uma laje treliçada. Na capa do sua laje treliçada tem como largar 5 toneladas? Tem que ter. Então, você tem que planejar sua laje imaginando que pode ter uma carga bem no meio dela, ou bem na ponta dela, qualquer ponto. Pode ter bem na ponta dela, onde vai dar um cortante gigante, 5 toneladas. Você aguenta realmente isso aí? Tem que ser planejado para resistir, entendeu? Então, isso vai mudar um pouco aí a concepção aí de lojas e centros comerciais e shopping centers, ok? Então, essa é uma diferença considerável que a gente vai ter e a gente tem que considerar, ok? Como assim a gente tem? Para supermercados, a gente está vendo algumas cargas bem maiores, tá? A gente pode chegar a cargas aí de mais de 20 kN, no caso, tá? Ela tem uma regra específica depois, mas a gente pode ter cargas aí bem consideráveis já inclusos dentro da norma, ok? E a gente tem um errinho aqui, né, que é 11.5, deveria ser 1.5, né, porque é vestíbulo sem acesso ao público, mas deixa eu passar aí na norma. Mas a gente vê o que é aqui também. Se for voltar para aquela regra das lojas, né, a gente tem o item V, tá? O item V falou aqui, ó, que aquela carga de 2 toneladas ou 5 toneladas, ela vai ficar numa área de 20 por 20 ou de 30 por 30, ok? Então, imagina que você tem uma laje e você tem uma carga de 5 toneladas aplicada ali num quadradinho 30 por 30. Ela tem que resistir. Então, qualquer shopping detalhado dimensionado a partir de outubro de 2019 tem que estar aguentando essa carga, ok? Não tem mais liberdade, tem que aguentar essa carga, entendido? Que é um aumento considerável dependendo do caso, ok? E agora a gente entra na outra questão, que é o quê? Bom, a gente tem algumas cargas específicas aqui ainda, né? Com forças horizontais, mas de guarda-corpo, sem uma pequena mudança, tá? Agora é 40 kg por metro quadrado para guarda-corpos gerais e 1 kN por metro para guarda-corpo privativo, podendo chegar até 2 km por metro, 3 km por metro em alguns casos, que isso aí é carga horizontal, tá? É um detalhe ali mais de guarda-corpo só, tá? Então a gente tem a norma agora, essas cargas de guarda-corpo, fixação e tudo mais, então guarda-corpo agora tem uma regra específica aí para a gente considerar, não dá para fazer de qualquer jeito e pronto, não, tem uma regra para considerar, tá? Outra situação que a gente tem é a seguinte: cobertura, agora, dependendo da inclinação, a carga é maior ou menor. Lembra que aquela carga aumentou para 1 kN? É muito fácil dizer essa carga. Como? Bom, se fizer uma laje reta, ela é 1 kN. Você coloca uma inclinação de 5%, já vai para 0,25. Ok? Então, a gente tem essa regra que conforme você vai aumentando a inclinação, vai reduzindo essa carga. Claro, a gente tem um problema também, porque aqui nessa tabela, a gente tá na tabela aqui se for pegar o item 6.4, a gente tem o valor vai de 1 a 0,5, mas o gráfico vai de 0,5 a 0,25. Deixa eu passar, tá? Mas a questão é, a gente tem essa diferença aí, tá? E claro, a gente tem a mesma regra, né? Ou qualquer ponto da estrutura, ela tem que resistir 100 kg em qualquer ponto, entendeu? Esse 1 kg aqui tem que ser considerado ainda na estrutura, né? Qualquer pessoa pode pisar em cima de sua ripa e ela tem que aguentar, tá? Essa questão que a gente tem aqui, só uma confusãozinha aqui em relação à carga aí no gráfico, beleza? Agora, o que tem que olhar mesmo
que é o seguinte, é aqui em ações de veículos. Tá? A gente tem um item específico sobre ações de veículos. Tá? E por que isso é importante? Basicamente, porque agora tem uma tabela de peso bruto total e a carga que eu tenho que aplicar. Se a gente for comparar ao código europeu, por exemplo, essa carga é alta. Okay? O que a gente tem no código europeu é o seguinte, é uma carga baixa e uma carga concentrada alta. Okay? O que a gente tem na nossa norma brasileira antiga era carga, sobrecarga alta, sem carga concentrada. E agora a gente tem a carga alta e a carga concentrada, ok? E aqui a gente tem outra questão. Por exemplo, eu estou dimensionando uma garagem para carros. A primeira situação interessante é a seguinte: imagina que o fluxo de carros está nessa direção. Qualquer pilar que vai ficar exposto nessa direção aqui, um pilar, eu tenho risco de bater um carro aqui, né? Eu tenho risco, isso existe. Então, qualquer pilar que o carro vai bater de linha reta aqui, ó, 100 kN bem no meio dele, ok? Então vamos lá. No meu pilar, na altura de 1 metro de altura, no caso aí, mas a questão é, a altura, nesse caso a altura é de altura H 0,5, então a 50 centímetros de altura eu vou ter uma carga de 10 toneladas, ok? Então primeira coisa, bom, se a 50 centímetros de altura tem uma carga de 10 toneladas, eu vou ter uma cortante aí de pelo menos umas 8 toneladas no pilar, ok? Então qualquer pilar, imagina que você tem uma garagem, dependendo do caso agora, todos os pilares dessa garagem que vão ficar expostos, 8 toneladas de cortante. Eles aguentam? Tem que aguentar, não tem muita escolha. Okay? Então, essa é a primeira questão. No sentido do fluxo, 8 toneladas. Tá? Agora, vamos imaginar que a gente tem o seguinte: o fluxo de carros está aqui, eles chegam aqui e estacionam, né, para cá. Bom, se o pilar ficar rígido nesse sentido aqui, ó, eu vou ter 8 toneladas aplicando no eixo fraco dele, que é uma carga pior. Por que pior? Porque, lembrando, onde tem força cortante, tem momento fator. Ok? Sabendo que eu tenho momento fator, se eu tenho uma carga a 1 metro de altura de 50 centímetros de altura de 10 toneladas, eu tenho em torno aí de 5 toneladas de força-metro. Dependendo do caso, eu consigo reduzir um pouco, chegar a 3 toneladas de força-metro, 2 toneladas de força-metro e meio. Menos que isso é complicado. Agora, imagina que eu tenho a situação: o pilar está aqui, de um pilar de 20 de espessura, tá? E bate um carro no lado dele com 10 toneladas. Vai gerar 2,5 toneladas de força-metro. O que isso significa na prática? Bom, 2,5 toneladas de força-metro em um pilar, a gente está falando de uma carga que vai colocar pelo menos umas 6 barras de meia adicional nesse pilar, ok? Eu tenho um pilar que vai ter umas 6 barras de 12,5 adicional, tá? Se você virar ele no eixo forte, de maneira que o fluxo de carro bata no eixo forte dele, é menos aço, mas ainda assim é um problema. Então, até o sentido dos seus pilares, você tem que começar a planejar uma garagem. Porque no eixo forte, forte não, no eixo que os carros andam, então ele está falando de 10 toneladas. No outro eixo é 5. Então, se eu conseguir virar um pilar, muitas vezes eu consigo reduzir a carga nele pela metade. Então, eu tenho que planejar muito bem essas cargas, ok? E claro, isso é para carros. E se fosse uma carga maior? Se fosse um veículo? Imagina que o seu cliente vai lá, fala com você e fala: não, na minha garagem eu quero entrar com um caminhãozinho pequeno. Bom, caminhãozinho pequeno, a carga vai de 10 toneladas para 18 toneladas, ok? E a carga concentrada vai de 12 kN, ou seja, 1,2 toneladas para 6 toneladas. Então eu vou ter que considerar o quê? Numa área de 20 por 20, eu tenho que considerar 6 toneladas. Está pior do que aquele mezanino. Então, você planeja fazer uma garagem de laje treliçada? Pode desistir, você não vai fazer, tá? Porque vai complicar muito fazer uma laje treliçada se tiver uma carga dessas, ok? Pode complicar bastante. Imagina 60 kN, é 6 toneladas, bem em cima de uma vigota perto do apoio. Vai dar cortando 6 toneladas. Ela vai falhar, tá? Então, infelizmente aí vai dar algumas limitações aí para lajes unidirecionais, principalmente lajes unidirecionais pequenas quando a carga é maior. Okay? Mesmo um carro já vai ser uma carga considerável. 1,2 toneladas força não é uma carga pequena. A gente tem que considerar essa carga no pior ponto. Então, é uma carga bem considerável que a gente está tendo aqui em garagens. E quanto maior a estrutura, pior é. Imagina a categoria aqui 3. Tá? A categoria 3 não só aumenta a carga de 18 para 24 toneladas, mas ela aumenta a altura para 1 metro. Okay? Então, a altura para 1 metro basicamente dobrou o momento do trator. A gente tem que considerar. Tá? E a gente pode chegar a cargas aí, ó, 32 toneladas a 1 metro. Então, dependendo do caso, uma carga pode ser bem considerável nessa estrutura. Então, isso aqui pode dar uma boa reforçada em muitos pilares de garagem. Entendido isso aqui? Bom, o que mais a gente tem aqui? Além disso aqui, que seria o fator principal que pode mudar realmente no edifício residencial, que é a garagem, a gente dá uma olhada no sentido de fluxo e tudo mais, tá? Mas a outra situação que a gente tem é o seguinte:
vou fazer uma casa. Ah, mas essa casa não tem garagem, ok. Pilares próximos de vias públicas tem que considerar essa carga, ok? Então, você tem uma casinha ali, ok. Essa casinha tem uma rodovia na frente, uma rua, uma avenida na frente, ok? O que vai acontecer? Todo pilar tem que ser dimensionado para essa carga, ok? Ah, dimensionado para carguinha, não. Dimensionado para uma carga que, dependendo do caso, vai de 5 a 20 toneladas, que vai gerar um amortecedor que pode chegar aí a 18, 20 toneladas de força-metro tranquilamente, ok? Então imagina um pilarzinho de uma casinha com uma carga de 20 toneladas acertando ele, ok? Se eu for fazer um pilar desses, ou você vai proteger muito bem ele, ou esse pilar vai falhar, tá? Infelizmente, não tem muita proteção aí para um pilar com uma carga de 20 toneladas em cima dele, ok? Realmente, um pilar pequeno vai ter que ser muito robusto, muito armado para resistir 20 toneladas de cortante, ok? E outra coisa, claro, né? Vai ter muito pilar aí que aquele estribo de 5 cada 12, estribo de 5 cada 15 não vai passar, tá? Vai ter muito pilar aí que vai precisar de estribo de 6.3, estribo de 8 só por causa desse impacto. Entendido? Então isso é uma diferença bem considerável que a gente tem agora, que a gente não tinha em normas antigas, ok? Bom, e também tem cargas gerais que ele especifica cargas especiais, isso aqui é mais um detalhe da estrutura, mas a questão que a gente vai ter é cargas variáveis, a gente vai ter essas cargas variáveis para todo tipo de estrutura, ok? Então, comercial, industrial e logística, né, de estruturas fora do residencial, a gente vai ter cargas concentradas sempre, tá? Então, eu vou fazer uma indústria, eu tenho que considerar uma indústria que pode ter em qualquer lugar 1,5 kN, ok? Isso aqui nem dá conta das reações Brasileiras, que está lá em cima, tá? Então, fazer uma indústria comercial, eu tenho que considerar, além disso, essa carga concentrada, uma região comercial, né? Eu tenho uma carga adicional a ser considerada, entendido? Isso aqui, claro, né? Para pisos, principalmente, mas é uma carga adicional que eu tenho que considerar, tá? Dependendo do caso, a gente pode chegar a cargas maiores. Salão de ventos, por exemplo, aqui, ó, 20 kN quando tem estoque, tá? A gente está falando de cargas bem consideráveis. A gente pode não tá, muitas vezes não está considerando, mas tem que considerar a estrutura, ok? Redução de cargas continua aquela mesma coisinha simplificada que a gente tinha na NBR de 1980, né? Que foi digitado no final de semana. Mas, isso que eu recomendo fazer, realmente, ela tenta, o que ela colocou a mais foi uma tabela demonstrando. Ó, aqui tem a tabela explicando como é que é essa carga de 1.0, tá? Que se tem uma cobertura, tem um ático, não é bem assim, tá? E se tem uma garagem, ela volta a ser 1, tá? Então, esses loads aqui não tinha, agora ela tem um manualzinho explicando, né? Claro, a gente vai ver outras normas, o Eurocode ele tem uma redução da sobrecarga total, tá? Nossa norma só fala essa carga aí que vai reduzindo 80, 60 e 40%, ok? A outra situação que a gente tem também é a carga de material de armazenagem, né, que é de um peso próprio, e o ângulo de atrito, né? Então, como que eu calculo meu muro de arrimo? Opa, agora eu tenho que uma areia, ó, o ângulo de atrito é 30 graus, uma argila é 25, entendeu? Então agora eu tenho ângulos de atrito. Antes tinha que pegar de um manual fora, um livro e tudo mais. Agora a nossa norma vai dar esses valores. Ok? O que é uma vantagem. No caso, aí tem valores que são interessantes. Também tem alguns pesos aqui, ângulo de atrito e tudo mais, mas eles são meio limitados. A gente tem muitos valores que não tem aqui, certo? Vou pegar grãos aqui, os principais tem, mas alguns valores realmente não vai ter, talvez tenha que procurar em outra norma, ok? Isso é uma situação que tem muitas cargas adicionais aqui que não tinha antigamente. E a outra situação que é bem interessante que a gente tem aqui, ó, é que a gente tem sinalização, né? Então, a gente tem as sinalizações que a gente tem que colocar nas nossas garagens, então a garagem, além disso, tem que começar a sinalizar ela, tá? E o anexo C, que vai nos dar ponto rolante. Isso aqui é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V da NBR 8800, mas agora a gente tem aí cargas de ponto rolantes também para um pré-moldado, mais que a gente já tinha. Antes eu ia fazer uma estrutura pré-moldada, eu tinha que pegar a norma de metálicas para calcular um galpão com ponto rolante. Agora tem nossa norma 6120, ok? Basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V da NBR 8800 que fala sobre ponto rolante, não teve novidade aqui nenhuma, tá? Mas essa é a nossa nova norma NBR 1020, agora sim com algumas cargas consideráveis, diferentes da norma Código Europeu, né? Mas com vários valores consideráveis, tá? Também tem uma regra bem específica aqui sobre empossamento, que a gente só vai usar em laje plana, digamos, de uma cobertura, né? Mas agora ele tem. Então, você vai fazer uma laje de uma cobertura, aumentar a inclinação dela pode dar uma otimização na estrutura, tá? Se uma laje de cobertura, colocar uma inclinação de 2% ao invés de 1%, pode reduzir sua carga na estrutura. Por quê? Porque você deixou a água escoar. Claro, tem as fórmulas aqui, a gente tem que aplicar essas fórmulas, mas é uma situação interessante que, dependendo do caso, pode nos ajudar, beleza? Então seria isso. Até a próxima.